Oi, meu nome é Lise e eu quero te ajudar a gerar recursos e parcerias nas organizações do terceiro setor. Hoje eu quero te contar sobre a implantação de uma área de captação de recursos. Então, quando uma organização decide implantar uma área de captação de recurso ou ela quer fortalecer essa área, ela tem que fazer um diagnóstico. Ela tem que ver o quanto ela é capaz de manter parcerias, porque captação de recurso tem a ver com captar recurso, dinheiro, recurso humano, outros tipos de recursos, sim, mas principalmente a captação de recurso tem a ver com relacionamento. Estar apta a captar recurso não é só sair para a rua e ir atrás de recurso, mas eu tenho que pensar nessa manutenção, essa parceria fidelizada. Então, por onde que eu começo uma área de captação? Eu te diria que a primeira coisa que tu tem que ter é uma pessoa responsável pela área de captação. Se é alguém já de dentro da instituição que então nesse momento vai cuidar disso, ok. Mas eu sempre tenho que pensar que essa pessoa tem que ser capacitada para trabalhar. Se ela vai simplesmente começar sem nenhum conhecimento, ela vai encontrar mais dificuldade nessa área, para implantar essa área. Mas é importante que tenha uma pessoa específica que cuide disso. Como eu já mostrei antes, a captação de recurso não tem a ver só com uma pessoa. A captação de recurso tem a ver com toda a instituição. Porque captar recurso implica em outras áreas também envolvidas. Por exemplo, se eu vou atrás de um recurso e me pedem uma documentação, a área que cuida da documentação, das negativas, das atas, a gestão tem que me fornecer esses documentos. Se eu preciso participar de um edital de projeto que me pede um relatório financeiro do ano anterior, um demonstrativo do ano anterior, a área financeira tem que me dar isso, ou a área da contabilidade. Então, se eu vou buscar novos recursos e eu quero uma campanha, eu preciso da área de comunicação e marketing. Então, nesse sentido, esta área de captação, ela sempre envolve outras áreas. Se a organização não tem essas outras áreas e o captador tem que dar conta de comunicação, de criar campanha, de sair para a rua, de planejar a saída para a rua, ele vai ter muito mais coisas para fazer do que se tu tiver pessoas para ajudar. Então, por onde que tu começa? Depois de tu ter o captador, qual é a etapa agora? Vamos olhar para essa organização. O que ela faz? Qual é a missão? Qual é a visão? Quais são os serviços que ela presta? Qual é o público que ela atende? Vamos olhar a gestão dela. Como é que isso é feito? Ela participa de conselho? Eu preciso ter clareza dessas informações para eu poder ser capaz de vender essa organização, porque captação de recurso é uma venda. Então eu preciso mostrar essa organização. Por que também é importante esse momento de diagnóstico da organização? Porque às vezes a gente encontra coisas que não estão sendo bem feitas e que eu preciso cuidar disso antes de ir para a rua. Eu te sugiro que tu possa ouvir pessoas relacionadas à organização. Por exemplo, familiares, os atendidos, os colaboradores, voluntários. E pergunte, o que tu conhece dessa organização, o que a gente faz diariamente, que público a gente atende, como que a gente sobrevive, quem é que paga nossas contas. Porque essas informações e a coleta dessas entrevistas vai me dar uma ideia de como que essa comunidade, essa sociedade vê a minha instituição. E a partir disso eu também tenho que cuidar disso. Se eu me dou conta que as pessoas não sabem como que a gente se mantém, eu preciso mostrar mais quem são as fontes de recurso dessa organização. Olhei a organização, olhei o serviço que eu presto, o público que eu atendo, tá? Tudo ok. Vamos olhar para esta área de comunicação.
Eu tenho uma área de comunicação, eu tenho pessoas que cuidam disso, não, eu tenho que desenvolver, eu tenho boletim informativo, eu tenho campanhas, eu tenho e-mail marketing, eu tenho o que eu tenho nessa área e o que eu precisaria ter de mínimo para começar a captação de recursos. Então eu preciso olhar também, fazer um diagnóstico também da área de comunicação. Também com relação ao diagnóstico de captação, tu precisa olhar o que já captamos, como captamos, o que deu certo, o que deu errado, o que precisamos melhorar. Precisa olhar quem são os doadores atuais ou já foram doadores, eu consigo retomar, eu tenho um contato, eu tenho uma lista de parceiros e potenciais parceiros atualizada, de fácil acesso, senão eu preciso organizar isso também. Eu preciso ter uma lista desses parceiros e desses potenciais parceiros, dizendo quando que foi o último momento que a gente se relacionou, foi um telefonema, falei com o diretor financeiro, falei com a área de marketing nesse dia, enviei um e-mail. Eu preciso ter essas informações, não na cabeça das pessoas, mas numa organização mínima desses contatos de doadores e potenciais doadores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, voluntários. Eu preciso ter o contato de todas essas que se relacionam com a organização. Eu também preciso ter clareza de quanto custa manter mensalmente essa organização. E hoje a gente tem uma diferença que muitas dessas organizações não estão prestando o seu serviço normalmente em função da pandemia, ou estão começando a retomar. Então, talvez esse gasto mensal dos últimos meses seja totalmente diferente de um gasto mensal de 2019. Mas eu preciso olhar para isso, identificar quais são os meus custos fixos, para ter clareza de depois, a partir disso, o quanto eu preciso captar para manter esta organização. Se for possível eu ter esse custo por programa ou por projeto, tanto melhor. Ou seja, nesse programa eu conto com o profissional da psicologia, o profissional do serviço social, 4 educadores, e este é o custo de recurso humano desse programa. Da mesma forma, se eu conseguir fazer um rateio ou uma ideia de valor de custos fixos, água, luz, também já me ajuda. Se eu tiver esse gasto total, não por programa, ok, mas vá tentando aos poucos deixar claro qual é o custo de cada programa, porque eu preciso de saber qual é o custo de cada atendido dentro dessa organização. Ou deste programa, o custo do atendido é este. A gente sabe que algumas instituições têm isso bem transparente. O custo de uma criança aqui é R$100. Essa organização tem clareza desse custo. E isso é importante para eu ter uma ideia de eu vou captar recurso, mas eu quero 5 mil, 50 mil ou 500 mil. É muito diferente esse objetivo de captação de recursos, por isso que eu tenho que ter clareza de quais são os gastos. Mais uma clareza que eu tenho que ter é de onde vem o recurso, quais são as fontes de recurso que existem hoje dentro da organização. É pessoa física, por doação de dinheiro, doação de produto, tudo isso tem que ser valorado. Eu preciso ter clareza do que entra mensalmente. Pessoa física, pessoa jurídica, por projeto, dentro da administração pública, evento, outros recursos próprios, né, que possam existir, aluguéis, leilão, brechó. Todos esses recursos, eles precisam ser olhados em sua fonte de recurso. E a partir disso, o que a gente sugere? Que tu não tenha mais de 50% numa única fonte de recurso. Por quê? Porque se essa fonte se esgota, como é que tu vai garantir a continuidade do teu serviço? Então,
Eu preciso ter clareza dessas fontes de recurso, desse percentual de cada fonte de recurso que entra mensalmente, para poder definir. Eu vou captar recurso e eu vou focar mais aonde? Pessoa física, pessoa jurídica, em projetos, serviços, que porventura eu possa cobrar, produtos institucionais. Então, esse olhar ele é importante para uma decisão posterior de aonde eu vou buscar o recurso, de que fonte. Hoje eu te falei sobre muitas coisas que tu precisa para implantar uma área de captação de recurso. De olhar a casa antes de sair para a rua, para inclusive definir qual é o foco da minha captação. A partir disso, eu preciso me especializar nessa captação, nesse fonte de recurso. Eu vou cuidar mais de projetos, eu preciso saber elaborar projetos bem. Eu vou fazer evento, que inovações na área de eventos eu posso implantar na minha organização. Agora, aqui em Porto Alegre, uma organização bem conhecida vai fazer uma carreata. E nessa carreata, ela já delineou o caminho que essa carreata vai passar. E se as pessoas tiverem coisas para doar no meio do caminho ou vão nesse dia doar na instituição, ótimo. Então é uma inovação. Existem outros jeitos de fazer do que o jeito que a gente estava acostumado. Temos que criar. O que eu tinha para te dizer hoje para tu implantar uma área de captação era isso. A FIDES, dentro do serviço SOS Mais Recurso, a gente capacita pessoas e orienta pessoas para a implementação dessa área nova ou do fortalecimento dessa área. Se tu tiver interesse, faz contato com a gente, que a gente vai gostar muito de poder te ajudar nesse momento. Obrigada e até a próxima.